que meu amor não tem quem prove. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos um feixe, raio que controla a onda cerebral do peixe. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos um feixe, raio que controla a onda cerebral do peixe. Se a rede é maior do que meu amor, se a rede é maior do que meu amor, se a rede é maior do que meu amor, se a rede é maior do que meu amor, eu disse cai na rede, cai na rede, eu disse cai na rede. Eu quero ouvir o som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta, o espetáculo Carne ou Vodka faz a apresentação no Teatro Hermílio Borba Filho a partir das 20h. A peça, escrita por Hermínia Mendes, aborda a banalização da violência e o desmonte da ideia do estado de bem-estar social. Ingressos à venda na hora e local do evento. O cantor Igor de Carvalho apresenta o repertório do disco Cabeça Coração nesta quarta.
A partir das 8 da noite, o pequeno latifúndio localizado no bairro do Espinheiro recebe ainda as participações do poeta Gleison Luiz Nascimento e da cantora Sofia Freire. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária, alto nível pra você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Rádios Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva. O corte de 42% nas verbas para ciência e tecnologia gerou protestos e indignação no país, especialmente na comunidade científica. Associado a isso, o governo também reduziu em 30% os recursos para as universidades públicas, que são responsáveis pela produção de 95% da ciência no Brasil. Hoje e amanhã, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, juntamente com outras entidades científicas, estão realizando o movimento #CiênciaOcupaBrasília para dialogar com o ministro Marcos Pontes e tentar reverter a decisão. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que tanto corte na ciência brasileira? Para debater e responder essa questão, estamos recebendo a pesquisadora titular da Fundage, ex-secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e ex-presidente do Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência e Tecnologia, Lúcia Mello. Olá, Lúcia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Paula. É uma satisfação muito grande participar desse debate aqui na Rádio Universitária, que tem uma importância muito grande para a nossa sociedade, não apenas para a nossa comunidade científica e tecnológica, mas é um rádio que tem trazido e contribuído para debates importantes e atuais. E este momento, este dia especial, que é um dia de grande mobilização com relação aos cortes e às propostas em geral que o governo federal tem imposto à sociedade, o que eles podem impactar, o que eles podem trazer como resultados para o futuro do Brasil. Então, este é uma grande satisfação estar aqui presente e esperamos contribuir para esse debate. Também está conosco também a professora de pós-graduação em desenvolvimento urbano da UFPE, ex-presidente da Ampur e ex-assessora do CNPq na área de Ciências Sociais Aplicadas, Virgínia Pontual. Olá, Virgínia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Olá, Paula. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar participando aqui desse debate no momento em que as universidades estão sendo tão vilipendiadas e principalmente nesse dia onde há uma mobilização nacional e que esse evento aqui, né, essa nossa conversa, contribui, né, gera sinergias em que nós, com o objetivo de esclarecer a população e de também criar uma resistência a tudo que tem sido feito em vistas da desqualificação da universidade pública gratuita e de qualidade. Obrigada. E também estamos com o professor de Bioquímica da UFPE e ex-presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, Diogo Simões. Olá, Diogo, seja bem-vindo. Olá, Paula. É um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez e, de fato, como já assinalado, é um dia muito especial e eu espero que a gente, como esse programa sempre faz, procure contribuir para a compreensão do que significa, de quais são as implicações dessas medidas, qual é o impacto que elas podem ter, não só no futuro imediato, nos próximos dias e meses, mas especialmente o que isso pode impactar o desenvolvimento do país ou o futuro do país. Tenho a impressão que, de fato, são ameaças muito graves e eu espero que esse programa possa ajudar a que nós percebamos a dimensão do que temos pela frente.
Ok, acho que a gente podia começar justamente um pouco do começo, né? A importância da ciência para o Brasil, né? A construção que o Brasil já fez até aqui, né? Para poder a gente entender por que tantos males, né? Que esse corte representa tantos males. Lúcia, quer começar? Tá, eu vou começar, mas eu não vou deixar de fazer um gancho com a sua pergunta anterior, que eu acho que a gente tem que fazer um raciocínio que vá levando a uma sinergia de compreensão para que fique mais claro para a sociedade. Veja, o corte significa o quê? Para mim significa duas coisas. Retrocesso grande social significa uma renúncia ao futuro. Retrocesso porque o papel das universidades, a importância das universidades como geradora de conhecimento, de ideias, de independência, de autonomia das sociedades, isso era objeto de discussão no século XIII na Europa. 1220, 1230, o professor Beluso traz um artigo muito interessante recentemente que aponta isso. Ou seja, a gente está no século XXI trazendo discussões que foram superadas desde o século XIII. Isso é algo muito grave. E por que é mais importante ainda quando a gente olha as ameaças do futuro? É uma renúncia ao futuro, no momento que a gente tem vivenciado o mundo inteiro uma transformação muito grande, muito intensa, muito acelerada, de todos os processos de produção no mundo, com impacto direto nos empregos, na forma de produzir, com a introdução da transformação digital em todas as atividades humanas. Isso é coisa de uma década que se acelerou enormemente. Então, nos últimos 10 anos, essa transformação impactou de uma maneira tão forte, tão severa, que as empresas estão redirecionando suas estratégias de busca de inovação e produtividade. Os países estão investindo cada vez mais em ciência e tecnologia. Então, porque o Brasil, que quer ser um protagonista global, independente de que lado, de que ideologia prevalecer, se ele quer ser um protagonista global, como é que ele renuncia a ter uma fonte importante de conhecimento que está nas universidades, reconhecidamente por todos? Todas as grandes invenções que hoje a gente usufrui delas, inclusive essa mídia que a gente está usando aqui em Facebook, em rádio, em comunicação das todas as formas, isso tudo vem de instituições de conhecimento. Então, conhecimento é a base do desenvolvimento e cada vez mais será. Então, a universidade, como um vetor desse processo de criação de desenvolvimento, de transmissão de conhecimento, ela é fundamental para o desenvolvimento brasileiro. E a gente está abrindo mão disso ao destruir exatamente a fonte principal de geração de conhecimento e formação de pessoas de alta qualificação. Virgínia, como é que você vê essa questão? Olha, eu gostaria de fazer um pouco uma recuperação histórica, né? Primeiro, dizer que a questão de combater e as universidades públicas, ou o ensino superior público, as instituições de ensino superior público, vem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Ele não teve condições de base parlamentar, nem de base social, para, naquele momento, né, vingar um entendimento de que o investimento no ensino público era um gasto, era um desperdício, né? Depois passou por Temer, passamos pelo governo Lula e pelo governo Dilma, que representou uma melhoria substantiva em diversos dos indicadores, que posteriormente eu posso citá-los, né? E entramos na era Temer, após o golpe de 2016, né? E que daí por diante, principalmente agora com o governo Jair Bolsonaro, nós estamos vivenciando a situação de quase sucateamento e desqualificação do ensino público gratuito e de qualidade. Então, repare, desde os primeiros dias o governo Bolsonaro ataca o ensino público, em especial as universidades. Ontem, né, o ministro da Educação não disse propriamente nada de novo. Não sei se o público, né, assistiu, provavelmente não, porque foi na TV Senado, né? Embora de modo, no mínimo, falacioso, ele articulou os pilares das ações a serem empreendidas pelo novo governo.
a educação básica, ensino médio e técnico, ampliação de instituições do ensino privado e universidades públicas pagas, cortes nos orçamentos das universidades, das instituições universitárias públicas e, em especial, a liquidação das ciências humanas. O discurso do ministro distorceu dados, misturou ações de caráter normativo com executivo, de modo a desqualificar as ações empreendidas na educação nos governos Lula e Dilma, ou foi direcionado. Há um embate ideológico fortíssimo, né? Em toda a narrativa, em todos os discursos. Desconstruir tudo que foi feito para a qualificação e expansão da pesquisa, ensino e extensão, né, nas universidades federais públicas. Em vários momentos, ele disse: tudo que foi feito nos últimos 10 anos não resultou em melhorias na educação. Tudo que foi feito não melhorou a posição do Brasil nos indicadores sobre produtividade, fator de impacto, número de alunos, quanto comparado com aqueles dos países desenvolvidos. Eu tenho alguns dados aqui que, de certa forma, contrabalançam, né, ou minoram bastante as afirmações do ministro ontem. Ou seja, pune com corte de verbas e propalam que as humanidades não servem para nada. Porém, esse discurso satisfaz a classe média brasileira, pois afasta o pobre desses direitos sociais e possibilita a subserviência dos pobres à elite e a elas que, conforme José Souza é o capataz da elite ou da Casa Grande. Né? Esse ataque consiste, né, em 3 pontos. Num ponto, é mais de natureza econômica, onde as verbas são consideradas como gastos desperdiçados. Os modelos eles respondem a um modelo neoliberal e neocolonial que centra-se, entre outras questões, na exportação de commodities e não na produção de conhecimento. Né? Eles precisam de poucas e restritas profissões. Para a implantação desse modelo neoliberal e neocolonial, eles não precisam de muitas profissões. Poucas profissões vão ser necessárias, como advogado, economista. Né? Então, a expansão e por isso mesmo, né, é que a expansão, eles advogam a expansão do ensino público, porque aí passa a ser alguma coisa que gera um lucro, não conhecimento e não qualidade. Privado, né? E não qualidade, privado. Sim. Desculpe. A expansão do ensino privado, que é um lucro, né, é uma rentabilidade e não uma qualidade, se pauta não pela qualidade, e torna a universidade pública paga, o que vai dificultar o acesso dos mais pobres. Sim. Né? Inclusive, o ministro da Educação colocou que possivelmente poderia liberar os recursos cortados em virtude de uma aprovação, né, de uma votação da reforma da Previdência. Né? Também a novidade de ontem para hoje. Né? Diogo, como é que você analisa essa questão desses cortes e, enfim, os efeitos para a ciência brasileira? Eu acho que a gente está reconhecendo nesses cortes recentes, na verdade, um padrão que já vinha se evidenciando antes. Eu acho que, na verdade, nós estamos diante de uma sistemática de ataque a determinados, não só a determinadas instituições, mas na verdade, a afirmação de um projeto de negação do valor do conhecimento como pilar do desenvolvimento, como disse Lúcia, e eu tenho realmente a impressão de que isso não é acidental, isso não está restrito à voz ou à palavra do ministro da Educação. Isso se percebe, por exemplo, nessa gravíssima decisão que está ameaçando o novo censo brasileiro, por exemplo, que está ameaçado de ser muito diminuído no seu escopo, o IBGE, que acaba de, inclusive, perder o seu diretor de pesquisa, que foi afastado diante da clara determinação de se promover uma reorientação completa
estou dando o exemplo do IBGE, porque ele não é diretamente, ou não nos lembramos dele imediatamente no campo da ciência e tecnologia, mas trata-se da mesma coisa. Quer dizer, trata-se de... o que se perde quando a gente deixa de buscar o conhecimento? O censo, por exemplo, é um retrato do Brasil, é um retrato sobre enfim, as classes sociais, como é que a sociedade está se organizando. Renunciar a deter e a obter informação sobre isso é renunciar, é optar por um caminho de negação da informação e, portanto, que nos desabilita a capacidade, inclusive, de gerar políticas públicas e de intervir sobre a realidade. Eu tenho a impressão que isso é uma coisa sistemática. Quer dizer, eu acho que há uma escolha. Eu acho que há um parti pris. Quer dizer, se faz isso de propósito, há uma intenção. E é um modelo que está sendo imposto. E, para mim, a conexão fundamental, a gente pode voltar a falar sobre isso, mas é a conexão entre conhecimento e autonomia, como disse Lúcia, ou, na verdade, e soberania. Então, o conhecimento é uma coisa absolutamente central para uma sociedade que quer ter uma presa um pouco maior sobre o seu próprio futuro, ter um projeto estratégico para o país. Esse conjunto de indícios que o governo novo vem dando é no sentido de que há um propósito de renunciar a um desenvolvimento autônomo, há quase um propósito ou uma mensagem que consiste em dizer nós não precisamos disso e, portanto, digo de novo, há uma escolha voluntária por uma trajetória de dependência, porque se o país deixa de autonomamente exercitar sua inteligência, sua capacidade de como sociedade, exercer sua soberania, o que ela está fazendo é optando por um caminho de subserviência e de dependência. Eu, para terminar, vou acrescentar uma coisa que me choca particularmente, é um ingrediente a mais, não é? Mas é um ingrediente a mais nessa discussão. Me impressiona a velocidade com que setores da sociedade brasileira, que durante décadas sempre abraçaram a ideia de que um projeto nacional é uma coisa importante, por exemplo, os militares, tenham tão rapidamente se seduzido por uma proposta que é esta de quase de abaixar os braços e de entrega, na verdade, de renúncia ao desenvolvimento autônomo. Sim. Lúcia? Eu quero complementar, acho que Diogo levantou uma questão que eu estou totalmente de acordo. Isso é algo muito orquestrado, evidentemente. Não é uma ação isolada. Você discutir um corte de 30%, isso é peanuts, se a gente quiser levar a sério a questão do que está por trás disso. Então, se você tem várias frentes de destruição, ou eu não estou nem falando de destruição do que foi feito há 10 anos atrás, do que foi feito há 15 anos atrás, eu estou falando de destruição de um país, certo? De um modelo e de um potencial que o país tem. Então, e no cerne? O cerne é o quê? O coração das coisas. Onde é que está o coração de uma agenda, de um país autônomo? Seja ele de qualquer matriz, seja ele o país que for, todos os países que avançaram, que avançam, ele tem um cerne fundamental no domínio do conhecimento. Você está vendo aí a China, você está vendo aí a Coreia, você tem os Estados Unidos, você tem o Japão, você tem a Alemanha. A Alemanha, recentemente, abre uma política industrial para proteger o capital alemão. Por que isso? Porque a tendência do novo modelo de globalização são os international players, são os players internacionais globais. Isso é inevitável. A transformação digital leva a isso, a globalização leva a isso. E o que é que a gente está renunciando? A gente está renunciando a ser um ator nesse processo. A gente está renunciando a não participar das redes globais de pesquisa. Porque quando as empresas hoje buscam as competências, ninguém busca competência na universidade vizinha, nem busca competência apenas no seu país. Hoje as chamadas públicas da Google ou de outras empresas de TI, por exemplo, são mundiais. Competem as pessoas, os alunos, os profissionais de qualquer país do mundo. Eles têm que ter competência, agilidade para atuar. E as universidades é um locus importantíssimo para isso. Por quê? Porque não são das universidades onde os estudantes têm... A universidade de pesquisa que eu estou falando. A universidade que tem atividade de ensino, pesquisa e extensão é aquela universidade que faz com que o aluno possa se habilitar para esse novo mundo. Ele possa, de fato, ser um interlocutor para uma empresa internacional. Por que a gente vai renunciar a isso?
Quando você desmonta, por exemplo, ao você retirar, eu não quis dizer que não é pouco corte, não é que é pouco corte, eu estou dizendo que para o modelo, isso não é o mais importante. O mais importante é o que está por trás disso. Certo? Porque quando você faz um corte nas universidades, que já tem, por exemplo, grandes dificuldades de recursos de custeio e manutenção, quando você tem um laboratório de pesquisa científica e tecnológica que tem investimentos de 5, 10, 20 milhões de dólares e você impede que haja, por exemplo, manutenção dos equipamentos, você sucateia numa velocidade inimaginável. Não tem sucateamento mais rápido do que o sucateamento dos equipamentos de pesquisa. Sabe por quê? Porque a concorrência é no estado da arte. A concorrência de uma medida que é feita no laboratório, ela tem que ser no estado da arte que todos os demais estão fazendo. Sim. Então, na hora que você não tem verba para manter os equipamentos, você não tem verba para manter o ar-condicionado, você não tem verba para manter um biotério, então você renuncia a essa capacidade que o brasileiro tem, já demonstrado em várias áreas. A Virgínia demonstrou aqui que a gente tem muitas áreas de relevância. O Brasil tem um protagonismo, sim, compatível com o seu tamanho econômico. Podia ser muito maior, porque nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento ainda são muito pequenos. A gente tem um investimento na faixa de 1,3% do PIB. Os países que estão valendo a pena, os países que estão dando as regras do jogo, eles estão investindo 2%, 3%, às vezes até 4% do PIB. Claro que não é só governo, é governo e empresa, mas em qualquer lugar do mundo, mesmo que o investimento da empresa seja grande, é muito maior do governo. Sabe por quê? Porque a ciência e o conhecimento científico é cumulativo. Não dá para investir tudo de uma vez só, para aprender tudo de uma vez só. Você tem que ir resgatando e usando todo o conhecimento acumulado. Isso exige continuidade, laboratórios que funcionem ininterruptamente. Você não pode paralisar uma função no laboratório. É muito mais grave do que você paralisar uma parte de uma fábrica. É você parar um laboratório de pesquisa, porque você renuncia a fazer com que aquilo, de fato, possa prosperar. E resgatar e recomeçar é infinitamente mais caro. Então, é muito importante que se tenha atenção. Há um argumento, o governo precisa economizar dinheiro. Todo governo precisa economizar dinheiro. Que tem espaço para aumento de eficiência, em toda atividade humana tem. Na sua casa você tem como otimizar seus gastos. Não tem? Em qualquer lugar tem como otimizar os gastos. A gente tem que reinventar muita coisa. As universidades têm, sim, que promover novos modelos de ensino, de aprendizagem, introduzir inovações nas diversas áreas, aproximar os conhecimentos. Hoje, as áreas são transdisciplinares. Não dá para você formar um médico sem ter uma visão de computação, de estatística. Não dá para você formar um engenheiro sem ter uma visão de impacto social da sua obra. Ou seja, a universidade é o único lugar que você tem reunido todos esses conhecimentos e que, portanto, podem ser aproveitados para a agenda que você quiser com o país. Mas o país que renuncia a ter um protagonismo, um país rico das dimensões que o Brasil tem e que já mostrou em várias etapas, em vários momentos, que tem competências e condições de resolver muitos dos seus problemas quando a eles são dadas prioridade. E aqui eu me refiro especificamente à questão, por exemplo, do petróleo. E o petróleo, nós somos um protagonista importantíssimo no mundo, não só pelas reservas, mas pelas competências que foram desenvolvidas e, basicamente, com a grande, enorme participação das universidades. Sim. Eu gostaria de complementar um pouco a sua fala, né? Porque eu gosto muito sempre de pensar o seguinte, a universidade, tudo bem, a universidade para quem? Né? Então, o que ele está dizendo, né, o que o ministro está dizendo, é que não vai deixar de ter universidade pública, mas ela vai se tornar paga. Né? E o que com isso, tudo que ele... E o que é que vai caber ao pobre? O que é que vai caber aos menos favorecidos? Vai caber situar-se sempre numa situação de precariedade de vida. Né? Porque não necessariamente um investimento em... não sou contra absolutamente a priorização do ensino básico, nem do médio, nem do profissionalizante. Só que, sem uma excelente universidade pública, você não tem uma boa qualidade de ensino primário. Né? Não tem. Só é a universidade que forma os professores que vão atuar
nas redes públicas da base, da educação básica. Se esses professores não forem bem formados, eles não se vai ter um ensino de qualidade. Você não vai formar quadros de qualidade. E esses quadros não vão estar competindo no mercado de trabalho. Né? Então, repare, isso eu acho um dado muito importante e que eu acho que é necessário, né? Que as pessoas, como conjunto social, e principalmente aqueles que são menos favorecidos, fiquem esclarecidos de que há um outro modelo, sim, de inserção social. E é possível a inserção social. Né? Por exemplo, em 2010, 44% dos alunos nas universidades públicas provinham de famílias de 1 a 1,5 salário mínimo. Em 2014, esse percentual, ou seja, já passado o governo Lula e iniciado o governo Dilma, esse dado passou para 67%, ou seja, ele decuplicou. Né? Entretanto, a classe média, e em especial a base social do governo de Jair Bolsonaro, não quer ver o pobre nas universidades, né? Mas mantê-los a seu serviço e ainda, principalmente, não concorrer, que os pobres não concorram com seus filhos no mercado de trabalho. Eles não querem que os menos favorecidos saibam, tenham conhecimento, tenham acesso ao ensino de qualidade, não é? Porque eles devem ficar subservientes e fácil de dominação. Né? Então, é um processo do que nós estamos tendo, né? Tem uma questão ideológica fortíssima nesse meio, né? Que, principalmente, que está pautada o governo do Jair Bolsonaro. É tradição do fascismo atacar o conhecimento. Se sabe, né, que quando Hitler ganhou, logo no primeiro turno que ele ganhou, eleitoral, uma das primeiras ações que foi proposta foi incendiar livros. Né? E por quê? Né? Porque se o pobre tem acesso a um conhecimento de qualidade, ele tem mais resistência à implementação das ideias, né? Há uma estigmatização do pensamento progressista. Né? Isso nós temos, desde a campanha de Jair Bolsonaro, ficou muito claro. Sim. E essa coisa continua com muito vigor. Né? As universidades públicas federais, elas constituem, como já foi dito, tanto por Diogo como por Lúcia, né? Ela constitui uma das instituições mais importantes para a elaboração de um pensamento soberano, organizativo de um projeto social, de construir um pensamento crítico ao bolsonarismo e ao imperialismo americano. Né? Porque nós estamos copiando sem nenhuma mediação, né? Um modelo americano que pode dar certo lá, mas que pode não dar certo necessariamente aqui, porque nossa formação social e nossa estruturação das classes sociais são absolutamente distintas e os processos culturais mais diversos ainda. Então, o pensamento crítico e independente, ele funciona como um combustível para o pensamento progressista de esquerda. E é anticolonial e anti-imperialista. E é isso que o governo tem se pautado, e é isso que o ministro da Educação tem se pautado. Né? Sim. Então, só para complementar aqui, antes de passar para Diogo, né? Nós vamos ver, segundo dados da fonte da Andifes, né? Apesar de ele dizer que a educação básica é prioridade, ele bloqueou 39,68%. Não é? As universidades federais foi 25,38% bloqueio. Os institutos federais, 34,54%. Os hospitais universitários,
que serve fundamentalmente à pesquisa. É importantíssima a pesquisa na área de saúde, os hospitais universitários, né? Eles tiveram, além de atender a uma gama de estratos sociais que não têm acesso à saúde privada. Ele deu um corte de 12,8%, né? E, ou seja, no total, né, a CAPES, por exemplo, que é um dos pilares para o ensino básico e para o ensino superior também, né, ele sofreu um corte de 13,4%. O CNPq teve 36% de seu orçamento previsto reduzido. Ele vai zerar em 2009 investimentos. Não vão ter os editais. Investimento em pesquisa. Ele sequer tem certeza que se vai conseguir honrar com as 80 mil bolsistas. Ele não sabe se no segundo semestre ele vai conseguir honrar. Então, é um quadro de absolutamente tornar o pensamento crítico, o pensamento independente, a produção de conhecimento inviável no Brasil. A gente está discutindo a questão da ciência no Brasil, porque tantos cortes, e o Fora da Curva vai para um rápido intervalo e já volta para o debate aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta vai rolar o Baile da Boa Idade a partir das 6 da noite no Clube Bela Vista, localizado no bairro de Água Fria. Os organizadores prometem uma noite regada de música boa para animar o fim de semana. Ingressos à venda na hora e local do evento. O filme Copacabana Mon Amour, de Rogério Sganzella, é exibido pelo Cineclube na Biblioteca Central da UFPE nesta quinta-feira. A partir das 6 da noite, o público pode acompanhar a história de Sônia Silken, uma cantora que sonha em poder ganhar espaço nas rádios nacionais. O evento é aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM, serviço. A ADUFEP promove debates com os candidatos à reitoria da UFPE. No dia 14 de maio, terça-feira, às 15 horas, no Centro de Tecnologia e Geociências CTG da UFPE. E no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico de Vitória. Participe e conheça as propostas dos candidatos à reitoria da UFPE. Uma realização ADUFEP. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Olá, amigos da Rádio Universitária FM de Recife. Todos os domingos, às 11 da manhã, eu estarei na companhia de vocês, desvendando segredos de músicas que marcaram época, revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. Programa Então Foi Assim? Todos os domingos, às 11 da manhã, aguardo vocês. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos perguntando por que tanto corte na ciência brasileira? Para fazer essa análise, recebemos a pesquisadora titular da Fundage, ex-secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e ex-presidente do Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Lúcia Mello. Recebemos também o professor de Bioquímica da UFPE e ex-presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, Diogo Simões, e a professora de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE, ex-presidente da AMPU e ex-assessora do CNPq na área de Ciências Sociais Aplicadas, Virgínia Pontual. Vamos saber o que os ouvintes estão falando aqui, interagindo com o programa. Vanessa Raposo diz: ontem escutei numa rádio que as medidas foram apenas uma, abre aspas, contenção de despesas, até que a reforma da Previdência seja aprovada. Uma forma de condicionamento para aprovar a reforma da Previdência. Diogo, como é que você vê essa decisão do ministro? Olha, eu acho que Vanessa tem razão. Acho que ela está apontando uma espécie de, como se diz, de toma lá da cá, né? Quer dizer, uma tentativa de vincular um resultado político que o governo deseja obter, que é a reforma da Previdência, é uma chantagem, né? Acho que há esse componente, mas e ele deve ser rechaçado, mas eu certamente também quero assinalar que eu não acho que há apenas isso, porque, como eu tentei dizer antes, eu não creio que este corte agora que se anuncia para o conjunto das universidades federais seja um ato isolado. Ele não é isolado, ele é um rastro, na verdade, de um grande conjunto de medidas que não diz respeito apenas ao Ministério da Educação, ou à forma até, digamos assim, pouco elogiosa como o ministro da Educação se referiu várias vezes à universidade como sendo o lugar da balbúrdia ou coisas assim, mas não é só aí, nem apenas no Ministério da Ciência e Tecnologia. Há outros domínios do governo que sinalizam uma desconsideração, um desapreço, uma não atribuição de prioridade à questão da geração do conhecimento e ao uso do conhecimento no exercício, enfim, de um projeto nacional. Eu vejo isso, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, em que recentemente, enfim, ainda trabalha sobre o impacto de dizer que as mudanças climáticas não existem e de fazer toda uma marcha ré em relação à posição, aliás, muito destacada que o Brasil vem tendo nas últimas décadas mesmo, em termos da discussão internacional sobre o enfrentamento da mudança climática. Então, não é um fato isolado. Agora, tem razão a Vanessa em apontar digamos assim, o mecanismo muito baixo, né, de fazer deste assunto um objeto de chantagem para obter um resultado político. Mas eu queria, por outro lado, também perceber e convidar os ouvintes a perceberem que este assunto é uma disputa que está em jogo, certo? Quer dizer, claramente, há setores que tendem a ir nesta direção de desconstrução e, na verdade, de fazer, como eu disse antes, a adoção de uma escolha pela dependência, mas isso não está dado, e isto ainda é objeto, portanto, de um conjunto de disputas, não apenas no parlamento, mas na sociedade como um todo. Então, o fundamental, neste momento em que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência convida todos, estão lá em Brasília neste momento, no parlamento, tentando levantar, trazer a atenção da sociedade sobre isso, o importante é que nós todos, a sociedade como um todo, procure se aperceber e antecipar quais são os impactos possíveis se esses cortes efetivamente se consolidarem. Quer dizer, qual é o prejuízo que nós vamos ter, certo? Então, ele não é apenas remoto, mas o que eu quero dizer é que eu vou pegar um exemplo. Existem muitos exemplos sobre a importância da ciência e tecnologia na vida das pessoas. Um exemplo sempre muito dado veja, toda a pujança da exportação brasileira de commodities agrícolas, né, de soja, etc., que de fato é um desempenho fabuloso esse do Brasil. A quantidade de ciência e tecnologia que tem por trás disso é enorme e ela foi deliberadamente desenvolvida como o resultado de uma ação do Estado brasileiro
que criou a Embrapa e apostou nela durante décadas a fim de produzir este resultado que a gente vê hoje. Esse exemplo é bem conhecido, mas eu quero falar de um outro. Por exemplo, o grande sucesso brasileiro que teve o Brasil no combate e no enfrentamento da epidemia da AIDS, por exemplo, isto é uma coisa de um valor enorme. Internacionalmente, as políticas brasileiras baseadas em ciência, que naquele momento foram formuladas e que apostavam, por exemplo, fortemente no uso dos preservativos, elas eram calcadas em quê? Mas num conhecimento sobre a realidade, sobre como se dão as relações sociais no Brasil e de perceber quais eram os pontos-chave para o enfrentamento daquela epidemia. Isso foi extraordinariamente bem sucedido. Foi necessário, naquele momento, que cientistas tivessem a coragem de afirmar os fatos diante dos preconceitos, inclusive, que a própria Igreja Católica, para dar um exemplo, naquele momento se opunha fortemente a que aquilo fosse adotado como política pública, não é verdade? Foi preciso que, enfim, essa discussão acontecesse, mas, portanto, a consideração dos dados objetivos levava a uma escolha que resultou extraordinariamente benéfica para o país. E depois esse conhecimento foi exportado pelo país. Se nós quiséssemos mensurar, não apenas em sofrimento humano, como neste caso a contenção da epidemia da AIDS, mas também em reais, porque imagine o quanto o país não economizou em termos de atendimento ao adoecimento que derivaria se aquelas medidas não tivessem sido tomadas. Então, eu quero com isso dar um exemplo talvez menos comum para o cidadão perceber o quanto, digamos assim, o apreço e a defesa de políticas públicas baseadas em conhecimento, ela é central para o exercício não apenas da soberania, como falávamos há pouco, mas também da própria cidadania e da qualidade de vida das pessoas. É disso que nós estamos falando, é isto que está em jogo se fizer agora, como certas parcelas estão defendendo, uma opção pelo abandono dessas políticas de afirmação da capacidade brasileira de desenvolver ciência, desenvolver conhecimento e aplicá-los em favor da sociedade brasileira. Lúcia, diante desse diagnóstico, quais são os desafios, como você analisa a situação da ciência? Veja, muitos exemplos, a gente podia aqui passar uma hora dando os exemplos do sucesso da ciência brasileira, né, que vão em todas as áreas. Área de agricultura, área de saúde e por aí afora, né? Área de petróleo, e você tem realmente resultados concretos da ciência brasileira. Então isso é muito gratificante, só não reconhece quem não quer, certo? Porque todos os outros países procuraram as nossas competências e nosso conhecimento para exploração de petróleo em água profunda, na mesma linha do que Diogo colocou aqui na área de saúde, na área de agricultura, etc. E, então são muito, muito grandes. Uma coisa que é importante, veja bem, a gente está falando muito em conhecimento. Conhecimento, agora, o que uma universidade, uma ciência ainda fortalece o conhecimento? É que a universidade nem pesquisa pode ser apenas por opiniões. Você tem que ter evidências. E para ter evidências, você tem que ter umas metodologias sistemáticas. É algo muito mais complexo. Agora, outro ponto importante com relação aos desafios, que eu acho que passa por esse momento, a gente está falando em corte, contingenciamento, no fim dá no mesmo. Não dá no mesmo, não. É muito mais ameaçador o contingenciamento. Você não sabe quanto tempo passa, quanto tempo dura. Então, é muito mais difícil retirar um contingenciamento do que você administrar um corte se ele fosse palatável, que não é na proporção que está sendo dada hoje. Agora, eu acho que isso é um problema da sociedade brasileira, não é só da comunidade científica e tecnológica. Portanto, que a responsabilidade do Congresso cresce muito. A gente sabe e está acompanhando que tem importantes lideranças no nosso Congresso que estão atentos a esses movimentos e ao significado dessa destruição em vários segmentos que estão associados ao conhecimento. Da mesma forma que você falou aí a questão do ambiente, por exemplo, o Brasil não é mais um protagonista nos ODS, por exemplo, que o mundo inteiro é. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente não avançou nada. Por quê? Porque a gente não quer esse modelo? Porque não é bom para o país? Então vamos discutir. Outro ponto importante, por exemplo, as empresas brasileiras. As empresas brasileiras não podem concordar
que é bom que as universidades públicas desapareçam, ou se enfraqueçam, ou se fragilizem. Olha, a gente o Brasil quer imitar tantos modelos americanos, vamos imitar as coisas muito boas também que tem lá. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a tecnologia americana foi e é fortemente financiada pelo governo, através dos departamentos mais diversos, Departamento de Defesa, Departamento de Energia, Departamento de Saúde. Eles investem maciçamente no desenvolvimento, naquela fase de risco, que não vai ser a empresa que vai vir, mas ela favorece o desenvolvimento dos setores industriais. Isso o nosso ministro atual da Ciência e Tecnologia deve conhecer muito bem, porque ele trabalhou uma época patrocinado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o governo público, de um programa importante de capacitação para um astronauta brasileiro. Ou seja, ele vivenciou um modelo totalmente financiado pelo governo americano e que tem repercussões imediatas no desenvolvimento das indústrias. Então, o governo financia a pesquisa na linha de risco e as universidades são os maiores protagonistas para desenvolver essas pesquisas, porque é onde é mais caro, é onde é que o risco é mais alto e que precisa, de fato, a participação dos governos. Então, como é que os Estados Unidos trabalha tão bem, por exemplo, com algo que a gente sempre defendeu como uma plataforma para o Brasil, que são encomendas tecnológicas. O Brasil quer avançar em algumas áreas, conclama as empresas, as universidades e coloca recursos. Então, isso dá resultado e deu em todo lugar do mundo. Então, não é dizer que isso não deve ser preocupação do governo. Deve sim ser preocupação do governo. Investimento em conhecimento é preocupação do Estado. Todo Estado que preserva a sua autonomia, a sua identidade, a sua soberania, tem a valorização do papel do Estado através do investimento na geração de conhecimento e de talentos. Então, os desafios que a gente tem é a gente abrir mão de um país que é grande, que pode ser muito forte e poderoso, para ser um país de proletários. Então, a classe média acha que vai progredir com esse modelo? Não vai se proletarizar. E muito, porque os empregos e as posições de maior relevância exigem conhecimento diferenciado. Existe formação de pessoas com conhecimento, com talentos, com habilidades que não são facilmente desenvolvidas em qualquer ambiente. O ambiente da universidade, ele é propício para esse tipo de desenvolvimento, para esse tipo de formação. Portanto, o que a gente tem expectativa é que o Congresso brasileiro seja também acionado por diversos outros setores da sociedade, que os setores organizados da indústria nacional, que sempre procurou tanto fazer com que a universidade estivesse mais próxima da indústria, não abra mão desse processo neste momento em que já se avançou tanto e que hoje é possível ter uma participação muito mais efetiva das universidades junto às empresas para o desenvolvimento tecnológico, que o Brasil precisa acelerar esse processo. Se ele não quiser ficar atrás no século XXI do novo horizonte que já se estabeleceu, que é um outro mundo. Um mundo onde a tecnologia digital, a robotização, a automação vai mexer completamente na vida das pessoas e na atividade produtiva. Portanto, as universidades têm um papel fundamental nisso. Isso precisa ser dito, gritado pelas empresas, pelos acadêmicos, pela sociedade em geral, pelos educadores, e não apenas se restringir à discussão se é 30 milhões, 40 milhões ou 50 milhões que vão ser contingenciados. Tem um comentário aqui de um ouvinte, Andressa Lira, ela diz o seguinte: os cortes foram uma surpresa. Se realmente fosse para fins de combate à corrupção ou reajuste de gastos, de onde veio esse levantamento? Onde o portal da transparência falhou e onde se tirou que o corte de 30% seria a solução? O ministro veio com a tesoura, sem ter dialogado com a necessidade dos estudantes, e agora quer dizer que isso foi favorável para a educação. Se Virgínia quiser comentar o comentário ou acrescentar essa questão dos desafios, né, daqui para frente, diante desse terrível diagnóstico. Como é o nome? Andressa Lira. Andressa Lira. Andressa Lira, esses cortes, eles geralmente são estudados e são estipulados em considerando um objetivo do que você quer alcançar na economia, não é? E também ao desenvolvimento social
cultural, ambiental do país, né? Entretanto, não é explicado até hoje, o ministro, nem o próprio presidente, até hoje explicou por que esses 30%. Um ponto importante é o seguinte, repare, se eles estão entregando a Amazônia, entregaram a Alcântara, estão destruindo as instituições de ensino público superior, e eles estão fazendo todos esses cortes. E para onde vai esse dinheiro? Eles não dizem. Nós não sabemos para onde vai e o que é que eles vão fazer. Até hoje, a política deles tem sido de desmontar e destruir o país, né? E é por isso mesmo que isso é um desafio, né, que diz respeito a toda a população brasileira. Porque inclusive, nós não temos informação de quais são as propostas para o futuro do próprio governo, né? Retomando um pouco, ainda assim, eu gostaria de dizer o seguinte, que as 296 instituições de ensino superior públicas existentes no Brasil são um patrimônio comum do povo brasileiro. Absolutamente, né? É claro. Certo? E não é fácil. Olha, construir esse patrimônio não é fácil. Requer dedicação, dinheiro, requer despreendimento das pessoas, requer um esforço coletivo de todo um país que não se resolve em 4 anos. Então, isso está sendo destruído, né? E quais são os cenários do futuro, né? Os cenários do futuro, né, é um cenário, como a própria Lúcia já colocou, que requer um esforço de abrir o intelecto, abrir a mente, porque realmente, com a 4ª Revolução Industrial, o mundo será outro. Eu tenho tido a oportunidade de assistir diversos documentários na televisão francesa, né, sobre robotização, inteligência artificial e mercado de trabalho. Esse assunto, repare, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo porque no resto do mundo, esse assunto é a pauta, é a prioridade. E isso tem um aspecto ético. Né? Então, isso, por exemplo, é um aspecto que interessa as humanas, não é só as ciências exatas. Sim, claro. Interessa as humanas porque isso tem problemas éticos fortíssimos, seríssimos. Interfere nas relações sociais, na estrutura de como a sociedade vai se articular. E como isso vai acontecer depende de nós todos. Porque somos nós que devemos e não deixar entregue a simplesmente as empresas que estão visando só o lucro e deixar a sociedade ao léu. Então, nós precisamos ter essa postura de protagonismo, né? E de dizer, não, a gente quer ir para tal canto. Então, isso é um tempo que, enquanto nós estamos aqui nos debatendo com o obscurantismo, nós estamos perdendo o tempo de acompanhar um outro iluminismo. Eu queria interromper a Virgínia e só reforçar. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo do desafio. O mundo está cuidando do que está acontecendo no mundo. E a gente está olhando para trás, andando de ré, com o olho no espelho retrovisor. Não é nem andando de ré, olhando para o espelho da frente. A gente está andando com o espelho retrovisor. Essa transformação digital que eu estou colocando, que é real, ela tem impacto de todo tipo. Os impactos sociais da ética, por exemplo, na saúde, são monumentais. Sim. Agora, é um tsunami que está acontecendo. Então, eu acho que esse governo não apresentou, até agora, nenhuma política, nenhuma estratégia. Se a política é tirar dinheiro ou botar dinheiro, isso não justifica. Não justifica, porque qualquer país, para se desenvolver, ele precisa, de fato, ter uma pauta, um rumo
e esse rumo tem que ser endossado pela sociedade. A gente está finalizando o programa, vou passar a palavra, fazer uma rodada final. Não, é porque eu não resisti ao não, que, mas é bom. Até para ficar mais conversa, para não ficar na lista, na fila. Tem até, aqui tem um comentário também de um ouvinte, Rosilene Galindo, que diz: a descoberta do pré-sal se deve às universidades. Né? Então, também está relembrando aqui toda a pesquisa, né, da questão do pré-sal. Então, queria que cada um fizesse uma falinha final, que a gente vai terminando o programa. Tá Diogo, bom, vou jogo começar, rápido. Então. Jogo rápido. Eu queria terminar essa nossa conversa muito rápida. A gente falou dos prejuízos para a soberania, prejuízos para a qualidade de vida, prejuízos em termos de oportunidades econômicas, né? Enfim, prejuízo de toda a sorte, mas, sobretudo, o prejuízo, eu creio, para a capacidade do Brasil de olhar para si mesmo e ter um projeto de futuro. Então, eu queria terminar fazendo aqui um convite, porque a pior coisa que poderia acontecer é dar a impressão de que a nossa angústia aqui é uma angústia de professores ou de pesquisadores ou de pessoas que estão querendo, a todo custo, defender a sua parte na história. Em absoluto, o que nós estamos fazendo aqui é uma preocupação de cidadãos com o futuro do país. Então, era muito importante que essa nossa angústia fosse, digamos, adotada por fora da universidade, né? Então, eu queria, em especial, pedir aos nossos estudantes que conhecem a universidade por dentro, e não só os da capital, mas aqueles que em todos os municípios do interior onde apareceram novas instituições, que eles tratassem de ser porta-vozes do depoimento da sua experiência dentro da universidade, para afastar esta propaganda equivocada e absurda de que o que se faz na universidade é balbúrdia. Veja que coisa pequena é a imagem que se quer vender sobre a universidade brasileira num momento tão grave do país. Com isso eu encerro. Obrigado, Paulo. Obrigada, professor Diogo Simões, professor de Bioquímica da UFPE e ex-presidente da FACEP. Muito obrigada pela presença. Lúcia? Bom, eu queria finalizar também reforçando que esse tema é um tema da sociedade brasileira. Não é apenas da sociedade brasileira para procurar essa ciência, mas ela é uma protagonista importante para mobilizar a sociedade nessa direção. Então, acho que o que a gente precisa reafirmar junto aos nossos interlocutores, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos filhos, aos nossos parentes, é que há algo mais do que um corte de 30%. Muito mais do que tirar bolsa de pós-graduação. Muito mais do que dizer que a Universidade Federal de Pernambuco não vai ter mais 50 milhões que estava esperando ter no seu orçamento. Significa que, olha, gente, nós estamos adotando um modelo de que instituições que nos ajudam a conhecer a verdade, as instituições que nos ajudam a nos colocar no mundo, nos posicionar no mundo, elas não podem existir num país que não quer ser independente, autônomo e ter o protagonismo. Se nós quisermos ser uma nação, pessoas, valores e culturas, é fundamental que a verdade seja sempre revisitada. Que a verdade surja sempre através de evidências empíricas e não de opiniões infundadas daqueles que querem simplesmente criar mídias ou criar fake news. A gente tem que tomar a universidade como um patrimônio do Brasil, arduamente construída e tardiamente construída. As nossas elites, muito tardiamente, concordaram em que nós tivéssemos ensino superior no Brasil, escolas técnicas no Brasil, porque o nosso destino... Depois a gente grava um vídeo sobre isso. Depois nosso é importantíssimo. Nosso Mas a gente está finalizando. Não? Seria outro. Tá, obrigada. Tá bom, obrigada. Obrigada, professora Lúcia Mello, ex-secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, ex-presidente do Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e da Tecnologia. E, por fim, Virgínia, um minutinho. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e gostaria de dizer que foi com muito esforço que nós conseguimos alcançar a 7ª posição entre o número de portadores de títulos de doutor no Brasil. Foi com muito esforço
que nós conseguimos ocupar a 13ª posição no ranking de artigos publicados nas bases ISO e Scopus. E isso daí, em vez de nós irmos para frente com esses dados, nós vamos retroceder. Nós estamos perdendo o bonde da história, né? E depois, né? A nossa posição, né? E nossa atitude tem que ser uma atitude de resistência, mas uma atitude de dizer não é isso que nós queremos. Nós queremos um país livre, soberano, independente e que trate dos seus próprios destinos, que não sejam os outros que nos pautem o destino que nós estamos tendo, principalmente em relação à produção do conhecimento e às universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Obrigada, professora Virgínia Pontual, ex-presidente da ANPUR e ex-assessora do CNPq na área de Ciências Sociais Aplicadas. Hoje, às 2h30 da tarde, vai haver uma mesa redonda Ameaças à Autonomia Universitária, no auditório do CTG, no campus Recife, com a presença dos seguintes reitores e reitoras: Anísio Brasileiro, da UFPE, Anália Ribeiro, do IFPE, Julianelli Tolentino, da Univasf, Maria José Sena, da Rural e Pedro Falcão, da UPE. E logo após essa mesa, às 4h30 da tarde, haverá a apresentação das propostas dos 5 candidatos à reitoria da UFPE: Alfredo Gomes, Daniel Rodrigues, Edilson Souza, Florisbela Campos e Jerônimo Libonati. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Felipe Novaes. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas e 1